Bom dia! Estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos GESEL, Marcelo Paes Barreto. O nosso núcleo é o primeiro do Brasil a funcionar de forma quase perfeita. O objetivo dele é estudar, aprender, para sermos alunos responsáveis e competentes trabalhadores na seara de Deus. Criamos esse núcleo em 1968. Portanto, estamos aqui há mais de 50 anos estudando. Mas não é para fazer palestra. Não é para ganhar dinheiro, fazer livros, não. É para estudar os livros seguros que nós temos. E para chamar a atenção de todos nós para não perdermos o tempo da encarnação. Todos vamos chegar ao fim desta encarnação. Com a morte do corpo físico, o espírito continua com toda a sua individualidade, todas as suas obras, boas e más, e vai se candidatar num plano espiritual a fazer cursos, a trabalhar e a programar a próxima encarnação. Isso é de suma importância. Por isso Jesus mandou para nós, enviou para nós e permitiu e participou da elaboração do Consolador prometido, que veio completar o cristianismo. Consolador, o Espírito, o Espiritismo, através de 5 livros básicos. O primeiro é o Livro dos Espíritos, que existe 1019 perguntas, 1019 respostas e mais de 5.000 itens a serem estudados, aprendidos, compreendidos, assimilados e praticados. Não é brincadeira. Que se deve entender por lei natural. Olha que chamada. Olha que chamada. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É a única para a felicidade do homem. Indica-lhe ou indica-nos o que devemos fazer ou deixar de fazer. Isso, e ele, o homem e a mulher, e ele só é infeliz quando dela se afasta da lei. Meus irmãos, o verdadeiro cristão tem que estudar. É claro que é bom ele ir lá uma vez por semana, fica 1 hora doido para ir embora. Mas ele tem que estudar como se fosse num colégio, de 1 a 4 horas todo dia. Tem que estudar, revisar, procurar compreender, procurar entender a mensagem de quem escreveu. Qual é o objetivo dessa mensagem quem está lendo? Qual é o trabalho que ele deve ser feito dentro de quem está estudando? Aonde vamos chegar se formos bons alunos? É isso que ele fala. Por que que os cristãos e os das outras religiões também não querem? Nós só queremos dizer que tem religião e vivermos
as benesses podres, enferrujadas do materialismo que assola o mundo, o consumismo, a bebida, o vinho, em quase todas as casas está entrando o vinho, todas estão se tornando alcoólatras. A ignorância, a maioria não quer nem estudar. O Brasil é um dos povos mais atrasados em estudos que existe na face da Terra e nas pesquisas da ONU. Somos um país cheio de coisas para serem corrigidas, principalmente cada um de nós. Então, é eterna a lei de Deus, eterna e imutável, como o próprio Deus. Não tem que ficar procurando. Está aqui, é eterna. As leis divinas é o que compreendem no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Então nós precisamos estudar o que Deus fez para nós. Como que Ele nos criou, para que nos criou, para que Ele nos dá a oportunidade de reencarnar. Quantas vezes necessárias na mesma escola, o planeta Terra. Por que que Ele nos oferece mecanismos pedagógicos como a surdez, a cegueira, doenças que nós chamamos de expiações, a pobreza, a riqueza, são instrumentos pedagógicos que Ele oferece aos alunos reprovados, para que eles próprios, os alunos, façam as suas reformas e adentrem no caminho dos alunos bons, competentes, responsáveis, que fazem tudo em consonância com os ensinos de Deus. Então nós vamos ver aqui que nós precisamos estudar. Olha o ensino, o que diz o Livro dos Espíritos, na questão 627. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. É o Consolador prometido. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tampouco são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos. Tem que parar com as palestras. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão, com o raciocínio. É essa a função da vinda do Consolador prometido.
Vejam vocês o que ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima que existe sobre a Terra. 28 capítulos. Eles organizaram ali todo o cristianismo de forma pedagógica, para que nós saibamos o que é o amor, como colocar esse amor em nossas vidas, em tudo que fizermos. E aí estarmos praticando, aí sim, estarmos praticando a verdadeira caridade. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Então, assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Vejam, é o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostrando que fora do estudo nós não saberemos o que é o amor. E uma das ferramentas primordiais do amor é a caridade. É sermos indulgentes, não olharmos os defeitos de ninguém, não falarmos mal de ninguém, não utilizarmos-nos das coisas baixas do materialismo, como a calúnia, a mentira. Nós vamos ser aquelas criaturas que só praticam o bem, aonde estiverem. Seja pelo olhar, pelo ouvir, pelo falar, pelo fazer. Perdoaremos a todos os nossos irmãos. Nos reconciliaremos com todos. E como diz Allan Kardec, no livro A Gênese, o 5º livro, quando estivermos na plenitude das nossas reformas morais, nós estaremos tratando a todos igualmente, porque somos todos irmãos. Estaremos praticando a verdadeira fraternidade, a mais profunda fraternidade, porque estaremos todos juntos, seguindo o caminho do progresso e do amor e do bem. Estaremos praticando a verdadeira liberdade, ou seja, praticando todos os nossos atos dentro das linhas limítrofes das leis de Deus e das leis do Estado democrático de direito. Não haverá mais crimes de forma alguma, nem pelo pensamento, nem pelo pensamento. Nós
estaremos sem crimes, até sem o pensamento. Olha o que diz o livro O Céu e o Inferno. Que obra! Como Jesus foi bom conosco, como Deus infinitamente bom, o Pai, nos permite esse currículo de estudo para aprender tudo e apegarmos todos os materiais pedagógicos para a nossa reforma, a reforma íntima, a reforma moral, a reforma do amor. Olha só, a completa felicidade prende-se à perfeição. Se nós não soubermos sermos lutadores dessa perfeição de dentro para fora de nós, de dentro de nós, não seremos felizes. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Então nós precisamos fazer a lavagem do nosso coração, da nossa mente, e aí semearmos só as leis de Deus. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, pelo bem que deixou de fazer. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais. É isso que nos mostra o final da vida, o final da reencarnação, e que o pessoal está brincando com isso. Quando morrermos, nós vamos levar todas as nossas obras e vamos dar contas delas. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo do progresso. Então, meus amigos, meus irmãos, isto é que é religião. É estudar para compreender as leis de Deus. Compreender aonde Deus trabalha para nos chamar a atenção. Ele trabalha quando permite que nós criemos uma democracia e nessa democracia coloquemos as leis que deverão servir de educação moral e cívica para cada um de nós. Nós não podemos mudar essas leis por atos de corrupção. Por exemplo, a lei da ficha limpa não pode ser mudada. É uma grande vitória que o povo conseguiu. E nós temos que aprender a respeitar a integridade das leis de Deus
e das leis do Estado Democrático de Direito, que também são de Deus. Porque as duas têm a finalidade de, se estudarmos e cumprirmos os seus preceitos, seus ensinos, nos proporcionará o bem efetivo, o progresso, subindo os degraus da perfeição e colaborando com Deus para que o mundo seja um mundo de paz, de concórdia e de plena harmonia. Fora do estudo, não conheceremos o que é o amor, o que é a caridade, o que é ser um homem e uma mulher integral, no sentido de chegarmos à perfeição proporcionada por quem nos criou. Nós temos que aprender a amar a Deus sobre todos os aspectos pedagógicos, amar ao próximo como a nós mesmos, só fazendo com ele o que gostaríamos que fosse feito conosco. Precisamos mudar cada um de nós para também auxiliarmos a mudança do mundo, para sairmos de um momento de provas, expiações duras, de guerras, de corrupções, para um mundo regenerado de paz, de respeito a tudo e a todos, de exercício do amor aonde as criaturas estejam. Esse é o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É isso que estamos fazendo há mais de 50 anos. Muito obrigado pela atenção e que todos tomem coragem para iniciar essa reforma, iniciar a reforma íntima, a reforma moral, a reforma da educação, a reforma do respeito a todas as leis. E ao empreender em nossas vidas a subida aos degraus da perfeição, com Jesus em todos os corações. Muito obrigado pela atenção.